66. Deus e fantasma. É claro que era um sonho, tudo aquilo, mais um pesadelo. O balanço brusco e nauseante da cidadela, e o impotente deslizar da seda sobre o Mesartium, na palma lisa do serafim, o esforço inútil de buscar algo em que se segurar e não encontrar nada, e então a queda. Sarai havia sonhado com quedas antes. Ela havia sonhado em morrer de vários jeitos desde que seu Lu parara de funcionar. É claro, daquelas outras vezes, ela sempre acordara no momento da morte, a faca no seu coração, as presas em sua garganta, o instante do impacto, e ela levantava-se repentinamente da cama, sem fôlego, mas ali estava ela, nem acordada, nem dormindo, nem viva. A descrença veio primeiro, então a surpresa. Em o sonho, havia centenas de milhares de formas disso acontecer, e muitas delas eram belas. Asas de raposa, um tapete voador, cair para sempre nas estrelas. Entretanto, só havia mesmo uma maneira, e não era nem um pouco bela. Era repentina, quase repentina demais para doer. Quase. Incandescente, como partir no meio, e então nada. Cercada por fantasmas como sempre estivera, Sarai perguntou-se como era, por fim, e quanto poder uma alma tinha para deixar o corpo ou ficar nele. Ela tinha imaginado, como outros antes e depois dela, que era de certa forma uma questão de vontade. Se você se agarrasse com todas as forças e se recusasse a abandoná-lo, você podia viver. Ela queria tanto viver, mas quando chegou sua hora, não houve forma de se agarrar e nenhuma escolha. Ali estava algo com o qual não tinha contato. Lá estava seu corpo, para ela se agarrar, mas nada com o que se agarrar. Ela escorregou para fora de si com a sensação de ser largada, como a pena de um pássaro ou uma ameixa que caiu da árvore. O choque disso. Ela não tinha peso, não tinha substância. Ela estava no ar e a irrealidade, parecida com um sonho de flutuar, lutou com a verdade horrível sobre ela. Seu corpo, ela, ele havia caído em um portão e estava curvado sobre ele de costas, os cabelos longos derramados, flores chovendo dele como pequenas chamas. Seu pescoço era de azul suave, seus olhos vidrados e fixos. Sua lingerie rosa parecia impúdica para ela dali. Seu hobby havia subido pelas suas coxas nuas. Ainda havia, quando uma multidão começou a se aglomerar, ainda mais quando uma multidão começou a se aglomerar. E gritos. Uma lança de ferro tinha atravessado seu corpo, bem no centro do peito. Sarai olhou para aquela pequena ponta do ferro vermelho e pairou lá, sobre a casca de seu corpo, enquanto os homens, mulheres e crianças de lamento apertavam suas gargantas e soltavam gritos ásperos e vacilantes. Um som tão cruel, rostos tão contorcidos, eles mal eram humanos em seu horror. Ela queria gritar de volta para eles, mas eles não a ouviriam. Não podiam vê-la, não a ela. Uma fantasma tremendo sentada sobre o peito de seu próprio cadáver fresco. Tudo o que viam era uma calamidade, obscenidade, cria dos deuses. Suas mariposas encontraram-na, aquelas que restavam. Ela sempre achou que as sentinelas morreriam quando ela morresse, mas algum vestígio de vida havia ainda nelas, os últimos pedaços dela, até que a luz do sol as transformasse em fumaça. Frenéticas, voavam em torno do rosto morto e arrancavam selvagens os seus cabelos ensanguentados, como se a pudessem levantar e carregá-la de volta para casa. Elas não podiam. Um vento sujo levou-as em um redemoinho, e havia apenas gritos, os rostos odiosos contorcidos, e, a verdade, era tudo real. Sarai estava morta. E, embora não precisasse magiar, a constatação a sufocou, como quando acordava de um pesadelo e não conseguia respirar. A visão de seu pobre corpo, desse jeito, exposto para eles, ela queria pegar a si mesma em seus próprios braços, e seu corpo era apenas o começo da perda. Sua alma também iria, o mundo a reabsorveria. A energia nunca se perdia, mas ela se perderia, e suas memórias junto, e todo o seu desejo, todo o seu amor, Laszlo. Tudo voltou em uma torrente, a explosão, e o que veio depois. Morrer a tinha distraído, surpresa. Ela olhou para cima, preparada para ver a cidadela caindo do céu. Em vez disso, ela viu o céu,
a luz da lua atravessando a fumaça até o brilho das estrelas. Ela piscou. A cidadela não estava caindo. As asas do serafim estavam dobradas. A verdade escapou novamente. O que era real? O frenesi ao redor dela, já insuportável, ficou ainda mais selvagem. Ela não teria acreditado que os gritos pudessem ficar ainda mais altos, mas ficaram, e, quando viu o porquê, seus corações, ou a memória deles, tiveram uma guinada de esperança bruta. As alas estavam no céu, e Laszlo montado nele. Oh, glória! A imagem. A criatura estava refeita e Laszlo também. Ele era azul de Mahalath, tão azul quanto os céus e opalas, e tirou o fôlego de Sarai. Seus longos cabelos castanhos voavam, com o vento do bater de asas de Hazalas, enquanto descia para pousar, e Sarai foi tomada por uma alegria selvagem de alívio. Se Hazalas estava voando, se Laszlo era azul, então era tudo mesmo apenas um sonho. Oh, deuses! Laszlo desceu das costas de Hazalas e parou na frente de Sarai, e seu desespero dela e se o desespero dela for horrível antes daquela onda de alegria, quão desgraçado se tornou depois. Sua esperança não pôde sobreviver ao pensar que viu nele. Ele balançou sobre os pés, não conseguia recuperar o fôlego. Seus belos olhos de sonhador pareciam buracos queimados, e a pior coisa era: ele não estava olhando para ela. Ele estava olhando para o corpo arqueado sobre o portão, pingando o sangue das pontas dos cabelos cor de canela. E foi neles que tocou, não nela, mas naquilo. Sarai viu a mão dele tremer. Sarai viu a mão dele tremer. Ela observou-o traçar com os dedos a fina alça cor-de-rosa pendurada em seu ombro morto, e lembrou-se da sensação da mão dele ali, soltando a mesma alça, o calor de sua boca na pele e os caminhos apurados da sensação de todas as formas, como se tivesse realmente acontecido. Como se seus corpos tivessem se unido, e não apenas suas mentes. A crueldade disso era uma faca em sua alma. Laszlo nunca a havia tocado antes, e agora sim, mas ela não conseguia sentir nada. Ele colocou a alça de volta no lugar. Lágrimas escorreram por sua face. O portão era alto. O rosto morto de Sarai, de cabeça para baixo, estava mais alto do que o dele. Ele abraçou seus cabelos como se fossem algo precioso. O sangue pingou em sua camisa e espalhou-se por seu pescoço e queixo. Ele segurou-a pela nuca. Com que delicadeza ele segurava aquele corpo morto. Sarai estendeu as mãos em direção ao rosto dele, mas elas passavam através dele. Da primeira vez que entrou em seu sonho, ela havia se colocado à frente dele, segura em sua invisibilidade e ansiosa, desejando que aquele estranho sonhador fixasse seus doces olhos cinza nela. E então ele o fizera, apenas nele, apenas ele. Ele a tinha visto, e o fato de vê-la havia dado existência a ela, como se o enfeitiçamento dele fosse a magia que a tornasse real. Ela tinha vivido mais nas últimas noites do que em todos os sonhos em que entrara antes, mais ainda do que nos seus dias e noites reais, e tudo porque ele a tinha visto. Mas agora não mais. Não havia mais enfeitiçamento e encantamento, apenas desespero digno de Isagol em sua pior faceta. Laszlo! Ela gritou. Ou pelo menos, ela formou o nome. Mas não tinha fôlego nem língua, nem dentes para lhe dar som. Ela não tinha nada. A Mahalath tinha chegado e refeito ambos. Ele era um deus, e ela era um fantasma. Uma página havia sido virada. Uma nova história estava começando. Bastava olhar para Laszlo para saber que seria brilhante, e Sarai não poderia estar nela. Laszlo não sentiu a página virar, sentiu o livro fechar-se com violência. Ele o sentiu cair, como se aquele que há muito tempo tinha destruído seu nariz, só que, dessa vez, destruindo sua vida. Ele subiu a base de pedra do portão e esticou-se para pegar o corpo de Sarai. Colocou uma mão sob seu lombar e a outra ainda segurava sua nuca. Com todo cuidado, levantou-a. Soluços abafados brotaram dele à medida que soltou seu corpo esguio da ponta que o segurava no lugar. Quando ela caiu, ele desceu, aninhando-a no peito, ao mesmo tempo que devastado e preenchido por um carinho inexprimível. Ali, afinal, estavam seus braços reais que jamais o enlaçariam.
seus lábios reais, que jamais o beijariam. Ele inclinou-se sobre ela como se a pudesse proteger, mas era tarde demais para isso. Como era possível que, em seu triunfo, ele salvara todos menos ela? Na fornalha de sua dor, a raiva acendeu. Quando se virou, segurando o corpo da garota que amava, tão leve, tão brutalmente sem vida, o cobertor de choque que havia emudecido os gritos fora jogado fora, e o som chegou, rugindo para ele, tão ensurdecedor quanto qualquer explosão, mais alto do que o rasgar da terra. Ele queria rugir de volta. Aqueles que não tinham fugido estavam se aproximando. Havia ameaça em seu ódio e medo, e quando Laszlo viu isso, a sensação dentro dele foi como uma rajada de fogo subindo pela garganta de um dragão. Se ele gritasse, queimaria a cidade até carbonizar. Era isso que ele sentia. Essa era a fúria que estava dentro dele. Você entende, não? Sarai havia dito que eles me matariam assim que me vissem. Ele entendia agora, e sabia que eles não a tinham matado, e sabia que a teriam matado se tivessem tido a chance, e ele sabia que Lamento, a cidade de seus sonhos, que ele havia acabado de salvar da devastação, não estava mais aberta para ele. Ele podia ter preenchido o lugar no centro de si mesmo com a resposta para quem ele era, mas havia perdido muito mais. Lamento e Sarai. A chance de um lar e a chance do amor perdidas. Ele não gritou, rasá-la assim. Laszlo não estava nem mesmo o tocando. Ele não precisava agora. A proximidade era o suficiente, como uma coisa viva. A besta da âncora correu para a multidão que se fechava. E o som que explodiu de sua garganta de metal não foi de fúria, mas de angústia. O som colocou-se com os gritos chocou-se com os gritos e suplantou-os. Era como cor afogando cor. O ódio era preto e o medo era vermelho, e a angústia era azul, não o azul de centáureas ou asas de libélula, ou dos céus, e não de tirania, tampouco, o de assassinatos na iminência de acontecer. Era cor de pele machucada e tempestades escuras no mar. O azul frio e sem esperança dos olhos de uma garota morta. Era sofrimento, e no fundo de tudo, como borra em uma xícara, não havia verdade mais profunda na alma de Lamento do que esta. O matador de deuses e Azurim chegaram a cada vento quando Razalas gritou. Eles atravessaram a multidão. O som de dor entalhou-os antes que vissem Laszlo e o que ele segurava nos braços, o corpo esguio, membros frouxos, as flores pingando sangue, o derramar de cabelos cor de canela, e a verdade que isso traía. Errolfane cambaleou. Seu rosto foi a ruptura da pequena e corajosa esperança que estava crescendo dentro de sua vergonha, e quando Laszlo montou em Razalas, com Sarai nos braços, ele caiu de joelhos como um guerreiro caído em batalha. Razalas alçou voo. Seu bater de asas levantou uma tempestade de poeira e a multidão teve de fechar os olhos. Na escuridão por trás das pálpebras fechadas, todos viram a mesma coisa. Nenhuma cor, apenas perda, como um buraco aberto no mundo. Azurin ajoelhou-se atrás do marido, tremendo. Ela abraçou-o e curvou-se contra suas costas, encostou o rosto ao lado de seu pescoço e chorou as lágrimas que ele não conseguia. Errolfane estremeceu quando as lágrimas dela queimaram sua pele e algo dentro dele cedeu. Ele puxou os braços dela de encontro ao peito e escondeu o rosto em suas mãos. E então, ali por tudo que tinha sido perdido e roubado, tanto dele quanto por ele em todos aqueles longos anos, o matador de deuses começou a soluçar. Sarai viu tudo, mas não pôde fazer nada. Quando Laszlo ergueu seu corpo, ela nem mesmo conseguiu seguir. Alguma corda invisível havia se rompido e ela estava à deriva. De uma vez, houve uma sensação de desenlace. Ela sentiu-se começando a se desfazer. Ali estava sua evanescência, e era como morrer novamente. Lembrou-se do sonho de Mahalath, quando a névoa a tinha desfeito e toda a sensação física desaparecera, exceto por uma coisa sólida, a mão de Laszlo, segurando a sua.
Agora não. Ele pegou seu corpo e deixou sua alma. Ela gritou para ele, mas seus gritos eram silenciosos até para si mesma, e com um flash de metal e um redemoinho de fumaça, ele tinha desaparecido. Sarah estava sozinha em seu desaparecimento final, sua alma dispersando-se no ar, como uma nuvem de respiração em um pomar, quando não resta nada para dizer. Paz com o impossível. 67. A cidade viu um novo deus levantar-se para o céu, e a cidadela o viu chegar. O brilho suave de rasá-las derramou-se para cima, bater de asa após bater de asa, para fora da fumaça que ainda se agitava em torno dos telhados de lamento. A lua estava finalmente se pondo, logo o sol se levantaria. Rubi, Pardal e Feral estavam na beira do jardim. Seus rostos estavam abatidos, cinzentos, e seus corações também. Sua dor era inarticulada, ainda emaranhada no choque. Começavam a entender a tarefa que estava à sua frente. A tarefa de acreditar que aquilo havia realmente acontecido, que a cidadela tinha se movido de verdade, e que Sarai havia mesmo caído. Apenas Pardal a tinha visto, e apenas de solsaio, como uma estrela cadente. Ela havia dito, afogando-se em soluços, quando ela e Rubi finalmente soltaram as mãos da balaustrada e dos galhos de ameixeira que a salvaram de compartilhar o mesmo destino. Rubi balançava a cabeça negando, rejeitando a ideia, e ainda a estava balançando, lenta e mecanicamente, como se pudesse parar. Feral segurou-a contra o peito. Suas respirações pesadas e cruas, como soluços, tinham entrado em um ritmo. Ele estava observando o terraço de Sarai e continuava esperando que ela aparecesse. Ele continuava desejando que ela aparecesse. Seu pedido de vamos, vamos, era um canto indizível, no mesmo tempo do balançar de cabeça de Rubi. Mas lá, no fundo, ele sabia que se houvesse alguma chance de ela estar lá, de que Sarai ainda estivesse lá, ele estaria andando até o fim do corredor para provar com seus próprios olhos. Mas ele não estava. Ele não podia, porque suas entranhas já sabiam que sua cabeça se recusava a acreditar, e ele não queria provar isso. Apenas Minnie não estremeceu de descrença. Tampouco parecia afligida pela dor ou por qualquer outro sentimento. Ela ficou na arcada, apenas alguns passos dentro do jardim, seu corpinho enquadrado por uma arcada a céu aberto. Não havia expressão em seu rosto, além de um remoto estado de alerta, como se ela estivesse ouvindo alguma coisa. O que quer que fosse, não era um bater de asas. Esses, quando chegaram, surrando o ar e salpicados pelos gritos surpresos dos outros, fizeram-na piscar e sair de sua paralisia. E quando ela viu o que se revelou subindo no ar, em frente ao jardim, seu choque foi como um golpe. Por um momento, cada fantasma na cidadela sentiu suas amarras afrouxarem-se. Imediatamente, a sensação passou. A vontade de Minnie reafirmou-se. As amarras mais uma vez, esticadas, mas todos sentiram de uma vez um suspiro de liberdade, esquivo demais, para explorar. Que tormento! Como a porta de uma jaula se abrindo e fechando-se com um estrondo logo em seguida. Isso nunca havia acontecido antes. As Ellens podiam atestar que, em 15 anos, a vontade de Minnie nunca havia vacilado, nem mesmo quando ela dormia. Tal foi seu assombro ao ver o homem e a criatura erguendo-se sobre as cabeças de Rubi, Feral e Pardal para pousar, em meias rajadas de vento do bater de asas, no canteiro de botões de anádine no centro do jardim. Flores brancas rodopiaram como neve e seus cabelos voaram para trás enquanto ela fechava os olhos contra a corrente de vento. Mesarthium. Homem e besta, ambos estranhos, azul e azul. E antes que soubesse quem, e antes que soubesse como, Minha entendeu todas as ramificações da existência de Laszlo e compreendeu que isso mudava tudo. O que ela sentiu primeiro diante da solução de seu problema e do de lamento não foi alívio, mas lenta e constantemente devastadora como um vazamento que roubaria todo o ar do mundo, uma certa perda de controle. Ela conteve-se tão parada quanto uma rainha em um tabuleiro de Kel, os olhos tão estreitos quanto os furos na cabeça de uma cobra, e viu-os chegar. Laszlo desmontou,
Ele tinha visto os outros primeiros, os 3 rostos pasmos na grade do jardim. E estava bastante ciente dos fantasmas, mas foi Minia quem ele procurou e em quem fixou o olhar, e foi para ela que ele se dirigiu com Sarai nos braços. Todos viram o que ele segurava, a forma insuportavelmente partida dela, o rosa, vermelho e canela tão brutalmente belos contra o azul de sua pele e da dele. Foi Rubi quem soltou um soluço doloroso e baixo. O vermelho brilhou em seus olhos vazios. As pontas de seus dedos acenderam e viraram 10 velas azuis, e ela nem sentiu. A tristeza de Pardal manifestou-se no definhar das flores em volta de seus pés. Seu dom, que eles nunca souberam que funcionava ao revés, estava sugando a vida de todas as plantas que ela tocava. E tampouco Feral invocou conscientemente o conjunto de nuvens que coalesceu em torno deles, bloqueando o céu, o horizonte, a cúspide, encolhendo o mundo a este lugar. Este jardim e apenas ele. Apenas Minia tinha propósito. À medida que Lázaro se aproximou, o mesmo fez seus fantasmas. Havia uma dúzia posicionada em torno do jardim e muitos mais dentro da galeria, sempre prontos para repelir a invasão. E embora o olhar de Lázaro não desviasse de Minia, ele sentia-os atrás de si. Ele os viu atrás dela, através da arcada, e à medida que os mortos de lamento responderam ao chamado de Minia, movendo-se em direção aos arcos que por 15 anos ficaram abertos entre o jardim e a galeria. Lázaro fechou-os. A vontade dela invocou os fantasmas, e a dele barrou seu caminho. Era um diálogo de poder, sem palavras, apenas magia. O metal dos arcos tornou-se fluido e fechou-se como não fazia desde a época de Sketes, separando Minia da maior parte do seu exército. Suas costas estavam voltadas para a galeria, e o fluir do Mesartheum não fez nenhum som, mas ela o sentiu no emudecer das almas, na outra ponta de suas amarras. Ela cerrou os dentes. Os fantasmas no jardim deslizaram para sua posição, flanqueando Lázaro pelas costas. Ele não se virou para os encarar, mas rasá-las o fez, um rosnado de alerta subindo pela garganta de metal. Rubi, Pardal e Feral observaram tudo isso sem respirar. Laszlo e Minia encararam-se e podiam ser estranhos, mas havia mais entre eles do que o corpo de Sarai. Minia entendeu, mesmo que Laszlo não, esse farange podia controlar o Mesartheum, o que significava que ele era o filho de Sketes, e portanto, seu irmão. E a revelação não atiçou nenhum sentimento de familiaridade, mas apenas uma amargura de que ele tivesse herdado o dom que deveria ser dela, mas sem nada do sofrimento que a fizera tão desesperada por ele. De onde ele tinha vindo? Ele devia ser aquele sobre quem Sarai havia falado, e que a tinha tornado tão desafiante. Eu conheço um humano que pode suportar me ver, ela dissera, com uma ousadia que Minia nunca tinha visto. Porque há um que pode me ver, e ele suporta muito bem me ver. Bem, ela devia estar desinformada ou mentindo. Ele não era humano. A besta encarou os fantasmas, assim como o homem encarou a garota. Os segundos entre eles estavam carregados de desafio. O poder eriçou-se, mal contido. Em Minia, Laszlo viu a criança impiedosa que havia tentado matá-lo, cuja devoção ao derramamento de sangue tinha enchido Sarai de desespero. Ele viu uma inimiga, e então sua fúria encontrou um foco. No entanto, ela era uma inimiga que prendia fantasmas como borboletas em uma rede, e ele era um homem, com o seu amor morto nos braços. Ele caiu de joelhos na frente dela, inclinado sobre seu fardo, sentou-se sobre os calcanhares para ficar na altura exata dela. Ele a encarou e não encontrou nenhuma empatia, nenhum lampejo de humanidade, e preparou-se para uma batalha. A alma dela, disse ele, e sua voz nunca fora tão rouca, tão crua, que era praticamente sangrenta. Ele não sabia como funcionava ou o que isso significaria. Apenas sabia que alguma parte de Sarai talvez pudesse ser salva, e deveria ser. Você precisa prendê-la. Outra pessoa, praticamente qualquer um, teria visto sua dor e perdoado seu tom de comando, mas não Minia. Ela tinha toda a intenção de capturar a alma de Sarai. Era isso que estava procurando ouvir.
Desde o momento em que ficou sabendo que Sarai tinha caído, havia estendido seus sentidos até o limite, respirando, mal respirando, alerta aos fantasmas que passavam. Era assim que acontecia. Ela esforçava-se para ouvir com todo o seu ser, e assim, como com os sons, a espuma sutil de uma alma podia ser afogada por uma presença mais alta e próxima, como um homem arrogante e intruso montado em uma besta de metal alada. Esse estranho ousara chegar ali e quebrar sua concentração para ordená-la fazer o que ela já estava fazendo, como se não fosse por ele. Como se não fosse por ele, ela fosse deixar Sarai desaparecer? Quem você pensa que é? Ela ferveu, entre dentes cerrados. Quem Lastro pensava que era? Órfão, cria dos deuses, bibliotecário, herói. Talvez ele fosse todas essas coisas, mas a única resposta que lhe vinha, e o único contexto relevante, era Sarai. O que ela era para ele, e ele para ela. Eu sou de Sarai. O Ele começou a dizer, mas não conseguiu terminar. Não havia uma palavra para dizer o que ele era de Sarai. Não eram casados nem prometidos. Que tempo tinha havido para promessas? Não eram amantes ainda, mas muito mais do que amigos. Então ele hesitou em sua resposta, deixando inacabada. E era seu modo, simples e perfeitamente verdadeira. Ele era de Sarai. O que de Sarai? Perguntou Minia, sua fúria crescendo. O protetor dela? Contra mim? Isso a enraiveceu, a forma como ele segurava o corpo dela, como se Sarai pertencesse a ele, como se ela pudesse ser mais preciosa para ele do que para sua própria família. Deixa e vá embora, esbravejou, ríspida, se quiser viver. Viver? Laszlo sentiu uma risada subir por sua garganta. Seu novo poder cresceu dentro dele. Parecia uma tempestade pronta para explodir através de sua pele. Eu não vou a lugar nenhum, respondeu, sua fúria equiparando-se à dela. E, para Minia, isso foi um desafio à sua família e a seu lar, tudo o que ela se dedicou e no que se derramou, cada momento de cada dia, desde que o sangue dos deuses jorrou e ela salvou quem pôde carregar. Mas salvá-los foi apenas o começo. Ela precisava mantê-los vivos. 4 bebês a seus cuidados, dentro de uma cena do crime de corpos e fantasmas. E ela era apenas uma criança traumatizada. Sua mente foi formada no padrão desesperado de manter vivo daquelas primeiras semanas e meses à medida que se exauria e se consumia. Ela não conhecia outro jeito. Não havia sobrado nada. Nada. Nem mesmo bastante para crescer. Por meio de uma vontade absoluta e feroz, Minia colocou até mesmo sua força vital no gasto colossal de magia necessária para prender seus fantasmas e manter seus protegidos seguros. E não só seguros, mas amados. Em Grande Ellen, ela deu-lhes uma mãe, da melhor forma que pôde, e no esforço disso tudo, havia impedido seu crescimento, havia secado a si mesma até os ossos. Ela não era uma criança. Ela mal era uma pessoa. Ela era um propósito, e não tinha feito tudo aquilo e dado tudo de si apenas para perder o controle agora. O poder explodiu dela. Rubi, Feral e Pardal gritaram enquanto os 12 fantasmas que permaneciam no jardim, Grande Ellen entre eles, voaram até Laszlo com suas facas e ganchos de carne, e Grande Ellen com suas mãos se moldando em formato de garras, enquanto seus dentes viravam presas para envergonhar até o rasá-las de esquetes. Laszlo nem pensou. Da parede alta de metal que era pano de fundo para o jardim e que compunha os braços, os ombros do serafim e a coluna de seu pescoço. Uma grande onda de metal líquido descascou-se e derramou-se brilhando com os primeiros raios de sol que levantava para congelar-se em uma barreira entre ele e o ataque violento. No mesmo momento, Azala saltou. A criatura não se incomodou com os fantasmas, mas derrubou Minia no chão, como um brinquedo para um gato, e prendeu-a ali, uma pata de metal pressionada em seu peito. Foi tão rápido, um borrão de metal e ela estava caída. Ela ficou sem respirar,
E Laszlo ficou sem fúria. O que quer que ela fosse, essa garotinha cruel, sua assassina em potencial, nada menos, pela caída daquele jeito à mercê de rasá-las, envergonhava-o. Suas pernas eram impossivelmente finas, suas roupas tão esfarrapadas quanto dos mendigos de Green. Ela não desistiu. Seus fantasmas ainda foram para cima dele, mas o metal moveu-se contra, fluindo para bloqueá-los, pegando as armas e congelando em torno deles, impedindo-os de se aproximar. Ele ajoelhou-se perto de Minia, que ainda lutou, e rasá-las, aumentando a pressão da elegante pata sobre o peito dela, o suficiente para segurá-la sem machucar. Seus olhos ardiam, negros. Ela odiava a piedade que viu nos de Laszlo. Era 1000 vezes pior do que a fúria. Ela cerrou os dentes, interrompeu o ataque dos fantasmas e cuspiu. Você quer que eu a salve ou não? Ele queria. Razalas levantou a pata e Minia deslizou por baixo dela, esfregando o peito onde ele a havia segurado. Como ela odiava Laszlo. A obrigada pela força a fazer algo que ela estava planejando de qualquer forma. Parecia que ele tinha vencido algo. E ela tinha perdido. Perdido o quê? O controle. A rainha estava vulnerável no tabuleiro, sem peões para protegê-la. Esse novo adversário possuía o dom que ela sempre almejara, e contra ele, ela não era nada. Seu poder varreu o dela para longe, como uma mão limpando migalhas em uma mesa. Seu controle do Mesarthium dava-lhes a liberdade de todos os jeitos que imaginaram, mas Minia nem sabia se ela seria contada entre eles, ou seria varrida, assim como seu poder e seus fantasmas. Eles podiam abandoná-la, se quisessem, se decidissem que não confiavam nela, ou que simplesmente não gostavam dela. E o que ela poderia fazer? E quanto aos humanos, e o matador de deuses, e a vingança, parecia que a cidadela balançava sob seus pés, mas ela estava estável. Era o seu mundo que balançava, e apenas ela podia sentir isso. Ela levantou-se, sentiu a pulsação nas têmporas, fechou os olhos. Laszlo observou-a, sentindo uma dor de ternura por ela. Embora não soubesse dizer por quê. Talvez fosse apenas porque, com os olhos fechados, ela parecesse mesmo uma criança de 6 anos. E isso mostrava o que ela havia sido no passado, apenas uma criança de 6 anos, com um fardo opressor. Quando a menina entrou em uma quietude de concentração profunda, ele permitiu-se esperar por aquilo que até então apenas imaginara, que seria possível que Sarai não estivesse perdida para ele, que ela estava, mesmo agora, à deriva como uma flor de ulola carregada pelo vento. Onde ela estava? O próprio ar parecia vivo, com possibilidades, carregado de almas e magia. Havia um homem que amava a lua, mas sempre que ele a tentava abraçar, ela partia-se em 1000 pedaços e deixava-o molhado, de braços vazios. Sathas. E finalmente descobriu que se entrasse no lago e ficasse imóvel, a lua viria até ele e permitiria que ele ficasse perto dela. Apenas perto, sem tocá-la. Ele não podia tocá-la sem estilhaçá-la, e assim, como Laszlo tinha dito a Sarai, ele fizera as pazes com o impossível. Pegava o que podia receber. Laszlo amara Sarai como um sonho e a amaria como fantasma também. Ele finalmente reconheceu o que carregava em seus braços, que o que carregava em seus braços não era Sarai, mas apenas uma casca, vazia agora da mente e da alma que o haviam tocado nos sonhos. Com cuidado, ele a colocou sobre as flores do jardim, que a acolheram como uma cama. Seus olhos sem vida estavam abertos. Ele desejou fechá-los, mas suas mãos estavam sujas de sangue, e o rosto dela estava sereno. Então ele inclinou-se para perto e usou os lábios, o toque mais leve, pegando seus cílios vermelhos cor de mel com o lábio inferior e levando-os para baixo, terminando com um beijo em cada pálpebra, e depois em cada bochecha, e finalmente em seus lábios. Leve, como o roçar de uma asa de mariposa sobre uma fruta doce e madura, com uma fenda no meio, tão suave como pele de pêssego. Finalmente, os cantos como luas crescentes, onde seu sorriso tinha vivido. Os outros observaram, com corações partidos ou endurecidos, e quando ele se levantou e voltou-se para Minia, sentiu-se como Sathas, no lago, esperando pela lua. Ele não sabia como funcionava, não sabia o que procurar. Realmente não era tão diferente de esperar por ela em um sonho,
quando ela podia aparecer em qualquer lugar, e todo o seu ser se apertava em um nó de ansiedade. Ele observou o rosto de Minia, alerta a qualquer mudança em sua expressão, mas não havia nenhuma. Seu rostinho sujo estava imóvel, como uma máscara até o momento em que seus olhos se abriram. Havia uma luz neles. Triunfo, Laszlo pensou, e seus corações deram um salto de alegria, porque ele achou que isso significava que ela tinha encontrado Sarai e aprendido. E ela tinha, como uma gravura no ar que lentamente se encheu de beleza, Sarai foi recolhida do nada e trazida de volta à sua existência. Ela estava usando sua lingerie cor-de-rosa, sem nenhuma mancha de sangue. O azul liso de seu peito estava intacto e os cabelos ainda estavam enfeitados de flores. Para Sarai, a sensação de se tecer era como ser salva de um afogamento, e suas primeiras respirações, com os pulmões de fantasma, que eram, como tudo em seu novo estado, ilusão, mas ilusão com forma, foram as mais doces que já experimentara. Ela não estava viva e sabia disso, mas o que quer que faltasse ao seu novo estado era infinitamente preferível à dissolução que quase a havia devorado. Ela riu. O som encontrou o ar como uma voz real e seu corpo tinha massa como um corpo real, embora ela soubesse que ele respondia a um conjunto de regras mais frouxas, e toda a pena e o traje que sentira pelos fantasmas de Minia a desertaram. Como ela podia ter pensado que a evanescência era melhor? Minia tinha salvado-a e a alma de Sarai fluiu na direção dela como música. Era assim que ela sentia que se movia, como música que toma vida. Ela lançou os braços em torno de Minia. Obrigada, sussurrou, impetuosa, e soltou-a. Os braços de Minia não tinham respondido, nem sua voz. Sarai poderia ter visto o brilho frio de seu olhar se não estivesse tão levada pelo momento. Em um dos seus antigos medos podia se comparar com a dolorosa perda da qual acabara de escapar. E lá estava Laszlo. Ela parou, seus corações de fantasma batiam como corações reais, e suas bochechas coraram. Todos os hábitos de seu corpo vivo enraizaram-se em seu corpo de fantasma. Havia sangue no peito dele, e encanto em seus olhos. Ele estava azul e inflamado de poder e de amor, e Sarai voou até ele. Lágrimas escorreram pela face dele. Ela beijou-as. Estou morta, ela pensou, mas não conseguiu sentir que aquilo era verdade, mais do que sentia que os sonhos que compartilhara com Laszlo eram falsos. Para ele, era a mesma coisa. Ela parecia em seus braços como parecia em sua mente, única, e tudo o que ele conhecia era a felicidade, segundas chances e a magia da possibilidade. Ele conhecia o toque dos lábios de sonho dela e tinha até mesmo beijado seu rosto morto em um suave adeus. Então, ele inclinou-se e beijou o fantasma dela. E encontrou sua boca doce, cheia e sorridente. Ele sentiu seu rosto. Ele o provou e viu sua alegria. Suas bochechas estavam coradas e seus olhos estavam brilhando. Ele inclinou a cabeça para beijar seu ombro, movendo a alça cor-de-rosa para o lado com os lábios. E estava sentindo seu perfume, alecrim e néctar, quando ela sussurrou em seu ouvido. O roçar de seus lábios causou-lhe arrepios, e as palavras provocaram-lhe calafrios. Ele paralisou. Os lábios eram dela, mas as palavras não. Nós vamos jogar um jogo, ela disse, e sua voz estava toda errada. Era nítida e doce, como açúcar de confeiteiro. Eu sou boa em jogos. Você vai ver. Este vai funcionar assim. Ele olhou por cima do ombro de Sarai, prendeu os olhos nos de Minia, e a luz do triunfo nos olhos dela tinha todo um novo significado. Ela sorriu, e os lábios de Sarai sussurraram suas palavras nos ouvidos de Laszlo. Só existe uma regra. Você faz tudo o que eu digo, ou eu deixo a alma dela partir. Que tal? Laszlo retraiu-se rapidamente e olhou para Sarai. O sorriso que havia experimentado sumira de seus lábios, bem como a alegria de seus olhos. Havia apenas horror, agora que a nova verdade ficou clara para ambos. Sarai havia jurado a si mesma que nunca mais serviria à vontade deturpada de Minia. E agora? Agora ela era impotente contra ela. Ela estava morta e fora salva, mas estava presa e era impotente. Não. Ele queria gritar, não! Mas seus lábios formaram as palavras de Minia, e não as suas.
Balance a cabeça, se você entendeu. Ela sussurrou para Laszlo, e odiou cada sílaba, e odiou-se por não resistir. Mas não havia como resistir. Quando a alma foi sacudida de seu corpo, não tinha nada para se segurar, nada de braços para estender ou mãos para se agarrar, Agora, ela não tinha força para resistir. Laszlo entendeu. A garotinha segurava a alma de Sarai. Então, também segurava a sua, e de seu poder também. O que ela faria com ele? O que ela o mandaria fazer? Era um jogo, ela tinha dito. Balance a cabeça se você entendeu. Ele entendeu e segurou Sarai nos braços. Seu fantasma, seu destino, e o destino de Lamento também. Laszlo ficou em pé na cidadela dos Mesartin, e não era desse mundo. E ele não era quem havia sido. Então, você pode ser qualquer um, Sarai dissera, até mesmo um príncipe. Mas Laszlo não era um príncipe, era um deus. E isso não era um jogo para ele. Assentiu para Minia, e o espaço onde sua lenda estava reunindo palavras ficou maior. Porque essa história ainda não tinha acabado. Continua.